Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Descomplica TI. Hoje vou falar um pouco sobre o que é uma configuração. Basicamente, uma configuração tem alguns aspectos. Vamos lá. Primeiro, processador, depois memória RAM, disco rígido, placa de vídeo, fonte. Vamos lá. Basicamente, 5 aspectos. Primeiro aspecto, processador. O processador, o próprio nome já sugere o que ele faz. Ele processa os dados. Ele pega a informação, transforma a informação no que você precisa e te devolve essa informação. Basicamente, ele faz isso. Isso depende da velocidade, quantos núcleos que ele tem, qual é a frequência que ele atinge. Isso são aspectos um pouco mais técnicos. Não vamos abranger aqui, pelo menos por enquanto. Posteriormente, vem a memória RAM, que muita gente confunde com armazenamento. Porque são duas memórias, os dois são memórias, mas são memórias diferentes. Vamos lá. A memória RAM, basicamente, é uma memória que quando você desliga a máquina, ela perde todas as informações salvas ali. Então você estaria pensando, para que ela serve? Se quando eu desligo o meu computador, eu perco tudo. Como assim? Vamos lá, com calma. Ela serve uma memória temporária para uso. Por exemplo, quando você abre o seu arquivo de Word, abre o Word para digitar um texto. Ele sai do disco rígido, vai para a memória RAM e da memória RAM vai para o processador e volta, vai para o processador e volta, fazendo esse processo. Então, por que a memória RAM não são iguais o outro armazenamento que é muito maior? Porque a memória RAM é uma memória muito mais veloz e mais cara do que a memória de armazenamento. Por isso que normalmente você fala 4 GB de memória RAM e 1 TB ou 500 de HD. Porque 4 GB de HD é muito... 4 GB de memória RAM, desculpa, é muito armazenamento. Porque, por exemplo, abre o programa. O programa normalmente tem 150, 200 megas só. Aí vai para a memória, da memória para o processador e volta. Mas o grande problema é quando você abre vários programas ao mesmo tempo. Aí isso deixa o computador mais lento. Ou você tem que substituir a memória por uma memória maior para que supra essa função. Então por isso é sempre com fazer uma configuração que você precisa, você tem que pensar em todos esses aspectos. Vamos lá. Próximo aspecto. Aspecto 2. Agora vamos para o aspecto 3. O outro armazenamento, que é o disco rígido. Por que esse nome? Ele literalmente é uma caixinha que tem um disco de metal dentro que ele gira e uma ampulheta com um imã controlando, que ele coloca e tira informação o tempo todo. Mas essa memória ela é diferente, ela é mais barata do que a memória RAM e muito maior. Normalmente é 500 GB, 1 TB, 2 TB, por aí vai. Aí quanto mais o armazenamento, maior fisicamente, mais cara ela é. Então, aí vai. E por que a memória RAM não coloca de 500 GB de memória RAM? Porque ela é muito mais cara e não é tão necessário ser tanto armazenamento, tanto memória de temporária assim. Mas o armazenamento serve para quê? Para colocar o sistema operacional, para colocar os seus arquivos, para colocar seus vídeos, para colocar os programas instalados. Para isso é que ela está ali. E quando você desliga a máquina, ela mantém todas as informações ali dentro. Então você pode ligar e desligar a máquina quantas vezes você quiser, que os arquivos não se perderão ali. Por isso que é a memória de armazenamento, chamado de disco rígido ou HD. Os dois, tudo isso é a mesma coisa. É a memória que armazena suas informações ali. 3. Aspecto 4. Placa de vídeo. Todo computador tem uma placa de vídeo, nem que seja integrada. O que é uma placa de vídeo integrada? Tem a placa principal, chamada placa-mãe, onde é um componente que conectam as coisas dela. Não é necessário dar essa explicação para falar sobre configuração. E ela
conecta tudo ali dentro dela. E dentro dela tem uma memória, que é utilizada a memória RAM nesse caso, que ela utiliza para fazer o processamento de vídeo. A placa de vídeo é igual ao processador, mas o processador faz os arquivos de programas que você está executando e sistema operacional que você está executando. A placa de vídeo faz a parte gráfica desse processamento. Por exemplo, quando você abre o Word para abrir a sua tela, aqui tem uma placa de vídeo que converte os binários hexadecimal, o que a máquina entende, uma coisa que você entenda, a parte visual da coisa. E para que precisa de uma placa de vídeo? Se você faz uma utilização padrão, acessa a internet, digita textos, navega em programas muito específicos, não faço nada graficamente pesado, qualquer computador vai te suprir essa informação. Mas, por exemplo, você é um editor de fotos, um editor de vídeos ou de áudios, um jogador mais assíduo, você necessita de uma placa de vídeo um pouco mais potente. Aí tem N placas de vídeo no mercado. Isso é um assunto para um vídeo. Dá para falar horas sobre isso, porque placa de vídeo é muito complicado, vamos dizer assim. Existem muitas no mercado, mais do que placas-mães, processadores, memórias no mercado. E por último, mas também muito importante, a fonte. Para que serve a fonte? Tanto no desktop quanto no notebook. A fonte é que alimenta eletricamente o dispositivo, que pega energia 110 ou 220 da tomada e transforma na voltagem e amperagem necessárias para o computador funcionar exatamente. E por que ela é um dispositivo tão importante? Porque se ela tiver ou de má qualidade ou estragada, ela pode colocar menos energia que necessário e a máquina não funcionar direito ou não funcionar, ou colocar mais energia e queimar a máquina. Então por isso que ele é tão importante assim, tão necessário assim. Aí são esses os, vamos dizer, os principais componentes para qualquer computador funcionar. Lógico, a placa de vídeo pode ser ou não ser utilizada. Não tem problema. O placa de vídeo integrado à placa principal, não tem problema nenhum. Mas esses são os componentes que são necessários para um computador funcionar. Isso é a parte física dele. Não é só você juntar isso, ligar a máquina, que o seu sistema operacional já vai iniciar automaticamente com todos os seus programas. Não, tem que ser tudo instalado. Aí isso pode ser em vídeos posteriores falando. Mas agora eu estou explicando um pouquinho fisicamente como funciona uma máquina. Conseguiram entender? Quer que explique mais uma vez? Quer que fale de novo sobre outra coisa? Ou você quer que eu explique um pouco mais detalhado sobre algum desses aspectos dele? Coloque aqui nos comentários. Beleza? Seja muito bem-vindo, mais uma vez, ao Descomplica TI. Tchau!